Olá, aqui fonoaudióloga Clarice Staub-Lenen, de volta com vocês, e hoje o nosso assunto é a fundamental relação do fonema-grafema para que as crianças possam se alfabetizar. Por que esse assunto é tão importante? Porque o nosso sistema de escrita alfabético é justamente baseado nessa relação de fonema-grafema, conhecida mais popularmente como letra-som. O que é um pouco diferente, mas ok, para ficar mais fácil o entendimento a gente usa dessa forma. Por que o fonema e o grafema? Cada letra que nós temos, ou cada duas letras, como é o caso dos dígrafos, tem um som ou mais de um som. E isso a criança precisa aprender para poder transformar no momento da leitura aquelas marcas gráficas em sons, com significado. Não adianta, nós temos a tendência a querermos ensinar tudo por letras, mas ninguém fala por letras. Eu não digo C-A-S-A, não leio assim. Eu preciso olhar aquele C-A-S-A e transformar nos seus devidos sons para ter a palavra casa, que é diferente de caça, por exemplo. Por isso que é fundamental a criança ser instruída em entender qual o conjunto de sons que corresponde a cada letra. O que é mais fácil? Nós começarmos por letras que têm sempre o mesmo som correspondente. Por exemplo, o V, ele sempre vai ter o som de V. O B sempre vai ter o som de B. Então, estes são exemplos daquelas relações que nós chamamos de biunívocas. Tem um caminho só, não tem outra possibilidade. Já o som do C, nós podemos ter mais de um, depende do contexto, do que acompanha esse C. C com E e C com I tem o mesmo som do S, que é o S. Porém, o C com A, com O e com U já tem o som de K. E o que acontece quando nós queremos ter o som de Q e de Ki? Nós precisamos usar o Q, o I e o Q, o E. A criança nessa fase está justamente com o cérebro voltado para isso. E quanto antes nós ensinamos essas relações, melhor as crianças aprendem. É preferível isso do que elas consolidarem relações equivocadas entre letras e sons e terem que desfazer isso posteriormente. Bom, como que a gente trabalha isso? Vem de novo o nosso conceito de consciência fonológica, que inicialmente aquele conjunto de sons é analisado para que nós tenhamos uma palavra inteira, uma palavra inteira, contorno melódico. Depois nós aprendemos a segmentar. O que é mais fácil? Segmentar por sílabas. Depois a gente vai desfazendo isso com as rimas e as aliterações, que são um pouco maiores ou menores do que uma sílaba. E isso já começa a indicar o caminho da noção de fonema. E aí, a escrita nos ajuda também, porque não é natural, é mais abstrata essa relação de fonema, para que a gente possa entender, porque nós não falamos assim, f, o, g, o, né? Não é normal agora. Fogo é mais fácil de nós unirmos. Temos vogais em todas as palavras, em todas as sílabas. Por isso, é importante que as vogais sejam logo dominadas e ensinadas para as crianças na sua variedade de sons, ou seja, vogais abertas, fechadas e vogais nasalizadas. Um álbum de sons é uma boa atividade para fazer com as crianças nesse sentido, de mostrarmos o som de cada letra, as suas possibilidades, e depois pesquisarmos e irmos ampliando esse álbum, pode ser com a turma inteira. Algumas atividades que são bacanas no dia a dia para que a gente incremente esse trabalho de consciência fonológica, para que nós cheguemos numa boa consciência fonêmica, que é essa consciência do fonema que diferencia significados. Podemos fazer bingo de sons, ao invés de ditarmos letras, podemos sortear o F, por exemplo, e fazermos F, e a criança identifica, coloca ali no seu joguinho de bingo essa correspondência. Podemos relacionar sons iniciais de palavras. O que mais que começa com o mesmo som de balão, por exemplo? Que é o B. Que letra que é essa? B. Aí podemos encontrar, até em ordem da turma, fazer um palavra, puxa palavra. Bode, balde, belo, boto, bingo, e por aí vamos com N palavras.
Podemos também tirarmos e colocarmos sons nas palavras. Por exemplo, pegarmos a palavra casa e tirarmos o primeiro som, que é o k. Que palavra fica? Asa. Ou o contrário, temos a palavra cola e vamos acrescentar o som do r, que é do R, lá no finalzinho. Que palavra temos? Colar. E outra brincadeira que as crianças adoram nessa fase e que são um belo de um trampolim para que as crianças se debrucem sobre as palavras, descubram as suas propriedades e suas segmentações, é encontrarmos palavras dentro de palavras. Exemplo, gavião. Se tirarmos o G, temos outra palavrinha lá dentro, que é avião. E temos muitas palavras que vêm nessa linha. Enfim, são algumas dicas e pistas importantes para que a gente trabalhe essa importantíssima relação fonema-grafema nesse período de alfabetização. Até o próximo!